Olá pessoal, Matheus aqui novamente, né? Hoje eu vim trazer para vocês aí um vídeo sobre renda fixa, né? Provavelmente já deve ter ouvido falar, né? Renda fixa, renda variável, né? Qual que é a diferença? Bom, renda fixa é aquele tipo de investimento que você tem rentabilidade, né? E prazos ali definidos, então você sabe o quanto o seu dinheiro vai render, até quando ele vai render, né? Qual que é a data ali que ele vai levar para gerar esse rendimento. Essa é a principal diferença, tá, pessoal? Ela tem algumas oscilações ali, né, durante esse período, mas no montante final, na data de vencimento, ele vai te entregar aquele valor que foi contratado, beleza? Bom, a gente iniciar aqui, é legal, interessante a gente passar algumas definições, né, pois a maioria dos investimentos que a gente vai encontrar nas corretoras, né, eles são baseados em alguns índices, né, de mercado. Então a gente tem o CDI, né, a Selic, o IPCA. Então é bom a gente entender primeiro o que são esses indicadores, para depois, quando a gente vê, né, na hora de investir, não ficar perdido, beleza? O CDI, né, basicamente é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é um certificado que regula a taxa de empréstimo, né, de dinheiro entre bancos. Um banco empresta dinheiro para o outro e esse certificado que garante a taxa ali, né, que um banco terá que pagar ou devolver para o outro banco, beleza? Bom, quanto que vale o CDI? O CDI, né, ele é 0,1 pontos percentuais a menos do que a Selic. Hoje a gente está com uma Selic de 14,25 e a gente tem um CDI correspondente de 14,15, beleza? Bom, o que é Selic ali, né? A gente viu, né, que o CDI vem da Selic, né? Então a Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? É a taxa nominal, né, de juros base ali da economia brasileira, né? E é o principal instrumento aí que o Banco Central utiliza para controlar a nossa inflação, beleza? Como que funciona a Selic? Né? Eu tenho a inflação, que ela é medida pelo IPCA, né? Se essa inflação ela está saindo da minha margem ali de controle, né, que eu tenho por definição e por meta, que é o valor de 3%, né, se ela é 3 com variação de 1,5 para cima e para baixo, né? Então pode ser de 1,5 a 4,5. Se essa taxa começa a sair fora desse range, eu preciso alterar a minha Selic para poder controlar a inflação, né? Essa alteração ela é feita com de 45 em 45 dias. A gente tem a reunião do Copom, né? E durante essa reunião do Copom, né, o pessoal do Banco Central define se vai elevar ou abaixar, né, essa taxa Selic conforme os indicadores lá de inflação. Se ele sobe a taxa Selic, né, os juros ele fica mais caro. Então eu aumento os juros básicos, né? Então eu deixo mais caro financiamentos, empréstimos, cartões e eu desestimulo o consumo, né, fazendo gerar a queda da inflação. Se eu abaixar a Selic, o contrário é verídico. Eu acabo estimulando o consumo por deixar mais barato o crédito, né, e os juros aí de todas as operações financeiras do mercado, ok? Bom, passando um pouquinho aqui do IPCA, né, que é o que a Selic está controlando ali, né? É o Índice Nacional, né, de Preços ao Consumidor Amplo. Ele nada mais é do que ele é uma cesta que mede ali a variação de alguns produtos básicos consumidos aí por famílias entre 1 e 40 salários mínimos, né? Essa cesta, como que ela funciona, né? Ela tem ali, né, alimentos, ela tem ali combustível, tem energia. Então, conforme a variação desses preços para cima ou para baixo, eu tenho uma definição se a minha taxa, né, meu custo de vida está ficando mais caro ou mais barato, né? Então, essa é a taxa do IPCA, é uma taxa que sai mensalmente aí para nortear aí, né, como que está a inflação no país, ok? Bom, aqui a gente pode ver um exemplo aí, né, do funcionamento da taxa Selic. Então a gente pode perceber que em 2020 aqui a gente tinha
né, um IPCA teoricamente baixo, controlado, e a gente teve a pandemia, né, e foi estimulado o consumo durante a pandemia, né, através da queda da Selic, que caiu para 2% aqui nessa região, né. E depois disso, a inflação acabou decolando aqui, né, que eu aumentei o consumo e o Banco Central teve que subir os juros para controlar a inflação que então a Selic chegou a 14%, né? E para baixar essa inflação. Essa inflação veio abaixando, a gente começou a reduzir a Selic, porém, novamente aqui, né, em função, né, do nosso governo e outros fatores, né, a gente tem uma elevação aqui na taxa de inflação, né, e o Banco Central precisou subir a Selic novamente. Beleza? Bom, agora que a gente já tem algumas definições bem claras aqui, tá? O que a gente pode falar, né, sobre os tipos de investimento que existem? Tá? A gente tem aqui o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, um investimento que eu empresto meu dinheiro para uma instituição financeira, para um banco, né? Eu tenho títulos pré-fixados e pós-fixados. O pré-fixado é aquele que eu tenho uma taxa fixa, por exemplo, 15% ao ano, né? E o pós-fixado são títulos atrelados ao CDI e ao IPCA, que foi o que a gente viu agora há pouco. Tá? Bom, o CDB a gente tem duas modalidades, né? A gente tem um com liquidez diária, né? Que geralmente a gente tem uma rentabilidade menor, né? Provavelmente de 100% CDI, e a gente tem liquidez com, né, tempos de vencimento maiores. Geralmente esses, né, CDBs acabam pagando uma rentabilidade maior, 110, 120% do CDI. Tá? Esse exemplo aqui a gente viu que foi um pós-fixado. É um investimento de baixíssimo risco, né? A gente tem a cobertura total aí do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil investidos aí, né, por instituição, e até 1 milhão investidos por CPF, tá? Então, se você tiver 4 investimentos em corretoras diferentes, até 250 mil, e todos os bancos derem problema, você consegue restituir aí esse 1 milhão de reais, tá? E, passado 4 anos, você tem direito a esse saldo novamente, tá? Mas é algo muito difícil de se usar. É muito difícil a gente ver instituições financeiras aí, né, apresentando um problema. Até hoje, né, 8 anos de mercado, eu já vi, mas nunca aconteceu de precisar utilizar o FGC, ok? Bom, o CDB, né, ele tem a taxa de imposto de renda aí sobre o lucro e do montante total. Então, aquela tabela regressiva, né, até 180 dias eu tenho um imposto de 22%, entre 181 e 360 eu tenho 20% sobre o lucro, entre um ano, né, e 720 dias ali eu tenho 17,5%, e acima de 2 anos eu tenho 15% do imposto de renda sobre o lucro, tá, pessoal? A gente tem também o imposto de renda, o imposto sobre operações financeiras, né, que se eu tirar meu dinheiro antes de 30 dias, eu sou obrigado a pagar, né, esse imposto aí sobre operações financeiras, beleza? Bom, temos também o tipo, né, de LCI e LCAs, que é a letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, né? O investidor, né, ele empresta dinheiro para instituições desses setores, tá? São setores estimulados pelo governo. Então, nesse tipo de investimento, a gente não tem imposto de renda sobre o lucro, né? Só que a gente tem uma liquidez um pouco limitada. Eu já não tenho LCI e LCA, né, com resgate diário, tá? A gente também tem um baixo risco devido à cobertura aí do FGC, e eu tenho um IOF aí para resgates menores que 30 dias sobre o LCI, beleza? Também existem pré-fixados, pós-fixados aí, né, para esse tipo de investimento. Bom, tô com uma dúvida aqui, é melhor investir em CDB ou melhor investir em uma LCI, LCA? Tá? Fiz uma simulação aqui, se eu investir R$ 1.000 durante o período de um ano, né, a um CDB de 110% CDI, eu vou ter ali em torno de
R$ 1.124,52 no final. Tá? Se eu investir, né, daí, esse mesmo R$ 1.000 em uma LCA de 90% sobre o CDI, no final do período eu vou ter 1.127,3. Então, a LCA aqui saiu vencedora. Ok? Se eu mudar esse período para 3 anos, né, com as mesmas rentabilidades, no final aqui eu vou ter do CDB R$ 1.396,93. E na LCA eu vou ter 1.382,03. Então, com um tempo maior, o CDB se saiu melhor. Tá? Isso acontece por conta lá da tabela do imposto de renda. Então, geralmente, investimentos abaixo de 2 anos compensa a gente aplicar em uma LCI e LCA, né? E acima de 2 anos a gente aplicar em um CDB. Logicamente, depende muito também da rentabilidade aqui do CDI, né? Da LCA e do CDB, né? A gente pode fazer essas contas para comparar aí, beleza? Bom, LC a gente também tem esse tipo de investimento, né? A tradução é letra de câmbio, mas não se refere nada com o câmbio ali entre moedas, né, internacionais. Basicamente é um empréstimo de dinheiros aí para financeiras, né? Da mesma forma tem o pré-fixados, pós-fixados, tem um baixo risco devido à cobertura do FGC e as alíquotas de imposto de renda e IOF aí são os mesmos ali, né, com o CDB, tá bom? Temos os CRIs e os CRAs, tá? Que são certificados de recebíveis imobiliários, né? E do agronegócio. O que são isso, né? CRIs e CRAs. São títulos emitidos ali por securitizadoras, né? Que transformam os créditos negociáveis no mercado, né? Por exemplo, uma construtora, ela faz um condomínio e ela precisa desse dinheiro de imediato. Então ela pega esse dinheiro da securitizadora, né, e lança os créditos de recebimento de aluguel, de benefícios que vão vir no futuro a mercado. Então você compra um crédito. Então parte dos pagamentos daquele aluguel acaba voltando indo para você, né, que emprestou o dinheiro para a securitizadora adiantado, ok? Então, da mesma forma, existem pré-fixados, pós-fixados, é um investimento de médio a longo prazo e a gente tem aí a ausência de IR e IOF sobre esse tipo de investimento, ok? Bom, debêntures, né? O que são debêntures? Debêntures também é um tipo de investimento em renda fixa, né? São títulos de dívidas emitidas para empresas ali, né? Da mesma maneira, pré-fixados, pós-fixados, pode ou não ter imposto de renda, vai depender muito do setor que essa empresa está inserida, se é do agronegócio, se é imobiliário ou se é outra coisa, né? IOF também acontece caso o resgate for menor do que os 30 dias ali, tá bom? E o mais famoso aí de todos, né, pessoal? A gente tem aqui o Tesouro Nacional, né? Basicamente, o Tesouro Nacional é um tipo de investimento que a gente empresta nosso dinheiro para o governo, né? Existem títulos pré-fixados, pós-fixados, né? A gente tem vários tipos de tesouro ali, Tesouro Selic, né, o pré-fixado, IPCA, Renda Mais, Educa Mais, né? E é um investimento de mais seguro de todos, né? Vamos dizer assim, baixíssimo risco, porque a gente empresta dinheiro para o governo. O governo tem a máquina de emitir dinheiro, então se precisa ele emite mais moeda, ele aumenta os juros, os impostos, então o risco desse tipo de investimento é o risco do país quebrar, né? Então é muito mais difícil disso acontecer. Eu diria que é o mais seguro e dentre todos os tipos de investimento em renda fixa, ok? A gente também tem as taxas de imposto de renda sobre o lucro, tá? Da mesma forma que os outros investimentos que eu mostrei, né? Aquela tabela regressiva. E também tem o IOF aí no caso de resgates antecipados com menos de 30 dias. Perfeito? Bom, pessoal, vale ressaltar aqui que todos os tipos de investimento que a gente mostrou em renda fixa, a retirada desse valor antes da data de vencimento ali do contrato, ela não garante a rentabilidade contratada, né? Então, se você tirar seu dinheiro antes,
provavelmente você vai sair no prejuízo, porque você não deixou seu dinheiro até o final ali do período, né, de contratação. Então, muita atenção antes da gente contratar algum tipo de investimento desse, as datas de liquidação, né? Então, tem que se planejar bem aí conforme o objetivo de cada um, beleza? Bom, pessoal, aqui tem alguns exemplos, né? Tesouros pré-fixados aí, né, de 13,51% ao ano, IPCA+, né, 7,48%, e Tesouro Selic ali, né, que rende a Selic mais essa taxa de ágio e deságio ali de 0,0645%. Beleza? Bom, era isso, né? Queria passar para vocês aí um pouquinho melhor aí como funciona cada tipo de investimento em renda fixa. Né? Se esse vídeo aí te agregou algum valor, né, deixa o seu gostei aí, deixa o seu curtir, faça algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, envie para um amigo. Né? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.